Olhando um pouco mais em relação ao metabolismo do tecido adiposo branco, nós vamos falar a respeito de dois caminhos metabólicos importantes, chamados de lipogênese e lipólise. O que seriam esses caminhos metabólicos, né? Lipogênese tem a ver com síntese, gênese, criação, correto? Então, são as vias relacionadas com a síntese de lipídios, enquanto lipólise vem de lise, quebra. São as vias relacionadas à oxidação dos lipídios, ou seja, a utilização dos lipídios como fonte de energia, por exemplo. Então, esses dois caminhos são regulados por um contexto hormonal muito importante, mas especificamente eu quero focar aqui na relação insulina-glucagon, né? Dois hormônios de grande importância e relevância para o metabolismo, correto? Por quê? Insulina a gente ouve muito dizer, vê sempre falar, é hormônio anabólico, Sim, a insulina tem uma grande função anabólica, uma importante função anabólica, mas além disso, a gente tem que dizer que a insulina é um hormônio de manutenção das reservas energéticas. Eu acho que esse é o ponto principal da história. É muito mais do que somente se preocupar em síntese, se preocupar, por exemplo, com a síntese de lipídio. Não, a insulina é um hormônio que promove a manutenção das reservas. Então, de certa forma, a insulina é capaz de inibir a degradação também. Então, entenda que é muito mais do que provocar anabolismo, síntese. É também promover toda a manutenção das reservas energéticas como um todo. Aqui estou citando o lipídio, mas todas as reservas energéticas, né? O glucagon, ele já age de maneira oposta à insulina, perfeito? O glucagon é o hormônio relacionado com o uso das reservas energéticas. Então, quando eu tenho uma relação insulina-glucagon alta, significa que eu tenho mais insulina do que glucagon. Sendo assim, eu vou tender todo o metabolismo em relação à manutenção das reservas ao anabolismo. Enquanto se eu tenho uma baixa relação insulina-glucagon, significa que eu tenho pouca insulina em relação à alta quantidade de glucagon presente, indicando, portanto, que eu tenho uma tendência a usar as reservas energéticas. Então, vamos verificar primeiro um dos lados dessa moeda aqui. Pensando que essa imagem aqui que vocês estão vendo seja uma adipócito, ou seja, uma célula de gordura, né? Aqui a gente tem a membrana dessa célula e vocês estão vendo aqui que eu estou apontando um transportador muito, muito importante, gente, que é o GLUT4. GLUT4 é um transportador de glicose dependente de insulina. Por que eu estou dizendo isso? Existem outros glúteos que são transportadores de glicose também, mas nem todos eles são dependentes de insulina. O GLUT4 é. Ou seja, o GLUT4 fica aprisionado no citoplasma do adipócito, por exemplo, ou do músculo esquelético. Ao ser aprisionado ali dentro, o sinal que faz com que ele acople-se na membrana da célula é a insulina. Então, sem insulina, GLUT4 não chega na membrana plasmática. Qual que é a consequência disso aí? Se GLUT4 não chegar na membrana das células, a glicose que está ali na corrente sanguínea vai ficar aprisionada na corrente sanguínea, ok? Ela não vai ser capaz de adentrar a célula, de ser captada pela célula, né? E por que essa captação é importante, né? Além de regular a glicemia, dentro da célula a glicose tem N funções importantes para ser utilizada como substrato de muitas reações muito importantes, ok? Então, pensando que aqui eu tenho uma situação de alta quantidade de insulina, perfeito? Eu estou falando de estado alimentado. Por quê? Alta insulina quando eu estou em estado alimentado. Então, o GLUT4 está aqui na membrana. Glicose é capaz de atravessar a membrana, chegar até o citoplasma do adipócito. No citoplasma, o que a gente vai observar? Alguns caminhos, né? Ali no citoplasma, a glicose vai ser fosforilada, a glicose 6-fosfato, seguir por alguns caminhos outros, que agora a gente não vai entrar, mas especificamente,
um produto, né, da oxidação da glicose 6-fosfato ali na via glicolítica é a formação das trioses fosfato. Essas trioses fosfato vão ser encaminhadas para a geração de piruvato, ok? Ali é o estágio final da via glicolítica que nós estamos falando, né? O piruvato, gente, então, na mitocôndria, né, dentro da mitocôndria, ele vai ser convertido a acetil-CoA pelo complexo da piruvato desogenase. Acetil-CoA, para onde que ele vai? Ele vai para o ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, produzir os carreadores eletrônicos e para a fosforilação oxidativa gerar ATP. Mas vamos supor que eu comece a produzir altas quantidades de ATP e o organismo entende que ele já não precisa mais de ATP naquele momento, naquela situação. Eu preciso regular. Como que uma das formas que vai ser utilizada pelo organismo para regular a quantidade de ATP gerado está aqui nessa fase do processo. Citrato vai começar a ser acumulado, vai começar a estar acumulado, né? Porque há uma regulação alostérica aqui nesse processo. Citrato, gente, ao estar acumulado, vai sair da mitocôndria e vai ser convertido a acetil-CoA outra vez. Acetil-CoA, pela acetil-CoA carboxilase, se transforma em malonil-CoA ativado, o qual culmina com a síntese de ácido graxo, que é aquele componente importante dos triacilgliceróis. Lembra? Então, já tem ácido graxo. Mas para que o ácido graxo, né, comece a formar a gotícula de gordura dentro do adipócito, ele precisa de alguma outra coisa. Que coisa é essa? Um glicerol, que vai ser a cabeça polar desse triacilglicerol, perfeito? De onde que vai vir? Uma das fontes, né, desse glicerol está ali naquelas trioses fosfato também. As trioses fosfato podem levar à formação de glicerol 3-fosfato por um caminho específico e glicerol 3-fosfato agora unido ao ácido graxo, o que a gente tem? Triacilglicerol. De tudo aqui, gente, quais são os pontos mais importantes que a gente mais precisa prestar atenção aqui? Lembrar da alta quantidade de insulina, de um GLUT4 que chegou até a membrana do adipócito, uma glicose que entrou, os caminhos seguem-se de forma que citrato se acumulou devido à grande quantidade de glicose que estava disponível lá no início, citrato se acumulou, citrato acumulado já devido à grande quantidade também de ATP formado, ele vai ser encaminhado para a síntese de ácido graxo. É isso que precisa ficar para a gente.